Milionário encontra uma criança abandonada com uma foto antiga. A imagem mostra um retrato dele mesmo quando era jovem. Uma conexão inexplicável entre a criança e o passado surge. A curiosidade o leva a revelações que podem mudar sua vida para sempre. O sol começava a se pôr sobre São Paulo quando Marcos Tavares deixou o salão do Hotel Unique, onde acabara de participar de mais um evento beneficente de sua fundação. Aos 52 anos, ele carregava consigo a postura elegante de quem sempre soube ocupar espaços de poder, embora seus olhos castanhos transmitissem uma serenidade que poucos bilionários conseguiam manter. Seus cabelos grisalhos nas têmporas apenas acrescentavam um ar de distinção à sua figura, e o terno italiano sob medida complementava a imagem do filantropo bem-sucedido que todos conheciam. Enquanto caminhava em direção à sua Mercedes, blindada, Marcos ainda sorria, repassando mentalmente os números apresentados durante o evento. Sua fundação havia superado todas as metas do ano anterior, beneficiando mais de 50 mil crianças com programas educacionais. Era um homem realizado que havia transformado o império empresarial herdado do pai em um verdadeiro instrumento de mudança social. Foi então que ele a viu. A menina não deveria ter mais que 8 anos. Estava parada próxima a uma das colunas do hotel, usando um vestido simples, mas limpo, e segurava algo em suas pequenas mãos. O que chamou a atenção de Marcos, porém, não foi sua presença inusitada naquele ambiente, mas sim a forma como ela o olhava, um olhar profundo e familiar que o fez parar instantaneamente. "Você está perdida?" Marcos perguntou, fazendo um gesto para que seu motorista e segurança aguardassem. A menina não respondeu. Em vez disso, estendeu o que segurava em suas mãos. Uma fotografia antiga, amarelada pelo tempo. Marcos a pegou, mais por reflexo do que por escolha consciente, e sentiu o mundo girar ao seu redor. Na imagem, claramente, desbotada, mas ainda nítida, estava ele mesmo, cerca de 30 anos mais jovem, em um lugar que não conseguia reconhecer imediatamente. Usava uma camisa branca simples e sorria para a câmera com uma expressão despreocupada que há muito tempo não via em seu próprio rosto. Onde você conseguiu isso?" Sua voz saiu mais trêmula do que gostaria. "O senhor não se lembra?" A menina finalmente falou, sua voz suave carregando um tom de decepção que o atingiu como uma flecha. Marcos olhou novamente para a foto, depois para a menina, e então para seu segurança, que já se aproximava com expressão preocupada. Com um gesto, pediu que ele se mantivesse afastado. "Qual é seu nome?" tentou novamente, abaixando-se para ficar na altura dela. "Helena", respondeu simplesmente, seus olhos cor de mel nunca deixando os dele. "E seus pais, Helena, onde eles estão?" A menina deu de ombros, um gesto tão adulto em um corpo tão pequeno que causou um aperto no peito de Marcos. "Não sei. Vim até aqui só para entregar a foto para o senhor." Marcos olhou ao redor, procurando por alguém que pudesse estar observando a cena, algum adulto responsável pela criança, mas o movimento em frente ao hotel era mínimo àquela hora. "Você não pode ficar aqui sozinha", disse ele, percebendo que o sol já quase havia desaparecido no horizonte. "Deixe-me ajudar. Podemos procurar seus pais ou..." "Não precisa." Helena o interrompeu, dando um pequeno passo para trás. "Eu só precisava ter certeza." Certeza do quê? De que era mesmo o senhor da foto. Ela sorriu pela primeira vez, um sorriso que provocou uma sensação estranha de déjà vu em Marcos. "Agora eu sei que é." Antes que ele pudesse reagir, Helena se virou e começou a correr em direção à rua. Marcos levantou-se rapidamente, gritando para seu segurança: "Carlos, alcance ela." Mas quando Carlos chegou à esquina, Helena havia desaparecido como se nunca tivesse estado ali. Marcos permaneceu parado, a fotografia ainda em suas mãos tremendo. Levemente. Olhou novamente para a imagem, virando-a desta vez. No verso, havia uma única linha escrita com uma caligrafia que ele não reconhecia. Algumas verdades precisam de tempo para serem reveladas. Naquela noite, sentado em seu escritório na cobertura do Morumbi, Marcos não conseguia tirar os olhos da fotografia. O lugar ao fundo continuava escapando de sua memória, como um sonho que se dissipa ao acordar.
pegou seu telefone e ligou para Ricardo, seu melhor amigo e advogado há mais de 30 anos. "Preciso que você analise uma foto", disse assim que Ricardo atendeu. "Agora." "Marcos, são quase 10 da noite." "É importante", interrompeu, sua voz não deixando espaço para discussão. "E preciso que você descubra tudo o que puder sobre uma criança. Uma menina chamada Helena." Houve um momento de silêncio do outro lado da linha antes que Ricardo respondesse. "Tem algo errado?" Marcos olhou mais uma vez para a fotografia, para seu próprio rosto jovem sorrindo de volta para ele e sentiu um arrepio percorrer sua espinha. "Não sei ainda", respondeu honestamente, "mas pretendo descobrir." Na manhã seguinte, Marcos já estava em seu escritório quando Ricardo chegou, carregando uma pasta e uma expressão preocupada no rosto. O advogado, que compartilhava praticamente toda a história profissional com Marcos, raramente o via tão ansioso. "Então?", Marcos perguntou assim que Ricardo se sentou. "A foto é autêntica", Ricardo respondeu, colocando um relatório sobre a mesa. "Fiz contato com um dos melhores peritos em fotografia do país. Ele analisou durante a madrugada. Não há sinais de manipulação digital ou química. A impressão tem aproximadamente 30 anos, pelo tipo de papel e processo fotográfico utilizado." Marcos pegou o relatório, mas seus olhos logo voltaram para Ricardo. "E quanto à menina?" Ricardo ajustou-se desconfortavelmente em sua cadeira. "É mais complicado. Sem sobrenome ou mais informações, é como procurar uma agulha no palheiro. Precisaríamos de mais detalhes." "Tem que haver um registro em algum lugar", Marcos insistiu, levantando-se para caminhar pelo escritório. "Uma criança não simplesmente aparece do nada com uma foto minha de 30 anos atrás." "Marcos", Ricardo falou com cautela, "talvez devêssemos considerar outros aspectos dessa situação. Você é uma figura pública, e isso poderia ser..." "Não", Marcos o interrompeu. "Você não viu o olhar dela, Ricardo. Não era uma armação, tinha algo familiar." Ricardo suspirou, tirando os óculos para limpá-los. Um hábito que Marcos conhecia bem, sempre presente quando seu amigo estava prestes a dizer algo difícil. "Você se lembra onde essa foto foi tirada?" Marcos parou sua caminhada, voltando a olhar para a imagem. "Não exatamente. O cenário me parece familiar, mas é como se a memória estivesse embaçada." "E isso não te preocupa?" Ricardo colocou os óculos de volta. "Você sempre teve uma memória extraordinária para negócios, datas, lugares. Como pode não se lembrar de onde estava quando esta foto foi tirada?" A pergunta atingiu Marcos como um soco no estômago. Ricardo tinha razão. Sua memória sempre fora um de seus pontos fortes. Como empresário e filantropo, ele se orgulhava de sua capacidade de recordar detalhes, nomes, conversas inteiras de anos atrás. Mas aquela foto era como se existisse uma névoa em sua mente toda vez que tentava se concentrar nela. "Vou aos arquivos da fundação", Marcos decidiu subitamente. "Talvez haja algo lá que possa nos ajudar a identificar o local." "Marcos", Ricardo começou, mas foi interrompido pelo toque do telefone na mesa. Era Carlos, o segurança. "Senhor Tavares, tem uma senhora aqui na recepção. Diz que conhece a menina de ontem." Marcos e Ricardo trocaram olhares. "Mande-a subir", Marcos ordenou, sentindo seu coração acelerar. Minutos depois, uma senhora de cerca de 70 anos entrou no escritório. Apresentou-se como Dona Celeste, e algo em seus olhos lembrava os de Helena. "O senhor não deveria ter deixado ela fugir", foram suas primeiras palavras, ditas com uma mistura de reprovação e tristeza. "Você sabe quem é aquela menina?" Marcos perguntou, oferecendo uma cadeira à senhora. "Helena é especial", Dona Celeste respondeu, sentando-se com cuidado. "Ela tem um dom para encontrar pessoas que precisam ser encontradas." Ricardo bufou, discretamente ao seu lado, mas Marcos o ignorou. "O que exatamente isso significa?" "Significa que ela veio até o senhor por um motivo", a senhora continuou, tirando algo de sua bolsa. Era um envelope pardo, velho e levemente amassado. "E isso pertence ao senhor." Marcos pegou o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia mais fotografias antigas, todas aparentemente da mesma época que a primeira. Em uma delas, ele estava no mesmo lugar desconhecido, mas não estava sozinho. Havia uma mulher ao seu lado,
seu rosto parcialmente coberto por um chapéu de palha, e eles pareciam estar rindo de algo. "Quem é ela?" perguntou, mostrando a foto. "O senhor precisa se lembrar sozinho", Dona Celeste respondeu, levantando-se. "Algumas memórias não podem ser simplesmente contadas. Precisam ser redescobertas." "Espere", Marcos chamou quando ela se dirigiu à porta. "Como posso encontrar Helena novamente?" Dona Celeste sorriu, o mesmo sorriso enigmático que vira no rosto da menina. "O senhor não precisa encontrá-la. Ela vai aparecer quando for necessário. Mas sugiro que comece sua busca pelo lugar das fotos. Vila das Águas ainda existe, sabia?" Com essas palavras, ela saiu, deixando Marcos e Ricardo em um silêncio atordoado. Foi Ricardo quem finalmente o quebrou. Vila das Águas. Por que esse nome me parece familiar? Marcos já estava em seu computador, digitando freneticamente. "Porque é onde construímos nosso primeiro projeto social", respondeu, seus olhos fixos na tela. Há 30 anos. O carro de Marcos serpenteava pela estrada de terra que conduzia à Vila das Águas, levantando uma nuvem de poeira vermelha em seu rastro. Ricardo, sentado ao seu lado, mantinha os olhos fixos em seu tablet, revisando documentos antigos que haviam encontrado nos arquivos da Fundação. "Ainda não acredito que você decidiu vir pessoalmente", comentou Ricardo, ajustando seus óculos. "Poderíamos ter enviado alguém para investigar." Marcos manteve os olhos na estrada. "Preciso ver este lugar com meus próprios olhos, Ricardo. Desde que Dona Celeste mencionou o nome, tenho tido flashbacks, fragmentos de memórias que não fazem sentido." O advogado fechou o tablet, virando-se para seu amigo. "Que tipo de fragmentos?" "Risadas", Marcos respondeu após um momento de hesitação. "O som de água corrente, um perfume de jasmim. São como peças soltas de um quebra-cabeça que não consigo montar." Finalmente, após mais 20 minutos de viagem, avistaram a placa desbotada: "Bem-vindos à Vila das Águas." O pequeno município do interior de São Paulo parecia ter parado no tempo. As casas simples, pintadas em cores vivas, alinhavam-se ao longo da rua principal, e os moradores olhavam com curiosidade para o carro luxuoso que destoava da paisagem local. Marcos estacionou em frente a um pequeno café, o único estabelecimento comercial que parecia aberto àquela hora da manhã. Uma senhora de cabelos brancos varria a calçada e ergueu os olhos quando eles desceram do carro. Por um momento ela ficou imóvel, a vassoura suspensa no ar. "Meu Deus do céu", murmurou ela, levando uma mão ao peito. "Você voltou." Marcos e Ricardo trocaram olhares. "A senhora me conhece?" Marcos perguntou, aproximando-se. "Como não conheceria?" Ela respondeu, ainda com espanto na voz. "Você é a cara do seu pai quando ele veio aqui pela primeira vez. Só que mais novo que ele estava na época, claro." "Meu pai?" Marcos sentiu seu coração acelerar. "A senhora conheceu meu pai?" "Dona Zefa!" Uma voz masculina chamou de dentro do café. Um senhor de cerca de 80 anos apareceu na porta, apoiando-se em uma bengala. Seus olhos se arregalaram ao ver Marcos. "Não pode ser. É o filho do Augusto, seu José." Dona Zefa explicou. "Lembra dele, o rapaz que ficou aqui naquele verão?" "Entrem." Seu José os interrompeu, fazendo um gesto urgente com a mão livre. "Tem muita coisa que precisamos conversar." O interior do café era simples, mas acolhedor, com mesas de madeira antiga e fotografias em preto e branco nas paredes. Seu José os conduziu até uma mesa nos fundos, longe das janelas, enquanto Dona Zefa servia café em xícaras de porcelana descombinadas. "Seu pai nunca te contou sobre Vila das Águas?" Seu José perguntou assim que se sentaram. Marcos balançou a cabeça. "Só sabia que tínhamos um projeto social aqui há 30 anos. Foi nosso primeiro na região." O velho soltou uma risada seca. "Projeto social. É assim que chamam agora?" Ele trocou um olhar significativo com Dona Zefa. "Seu pai veio aqui muito antes de você nascer, rapaz, e depois voltou várias vezes. A última foi quando você tinha uns 20 e poucos anos." Marcos tirou a fotografia do bolso, aquela que Helena havia lhe entregado, e a colocou sobre a mesa. "É sobre essa época." Dona Zefa pegou a foto com mãos trêmulas. "Ah, sim. Foi no verão de 1994. Você estava sempre com ela naquela época." "Ela quem?"
Marcos perguntou, sua voz quase um sussurro. Antes que Dona Zefa pudesse responder, a porta do café se abriu e uma rajada de vento fez as xícaras tilintarem. Helena estava parada na entrada, usando o mesmo vestido simples do dia anterior. Ainda não, a menina disse com sua voz suave. Ele precisa lembrar sozinho. Seu José e Dona Zefa imediatamente se calaram, como se a presença da criança exercesse algum tipo de poder sobre eles. Helena caminhou até a mesa, seus passos ecoando no silêncio que havia se instalado. O senhor trouxe as outras fotos? Perguntou a Marcos. Ele assentiu, tirando o envelope pardo que Dona Celeste havia lhe entregado. Helena o pegou e começou a espalhar as fotografias sobre a mesa, organizando-as em um padrão que só ela parecia compreender. Cada imagem é uma porta, ela explicou, apontando para diferentes fotos. Mas o senhor está procurando pela chave errada. Que chave eu deveria procurar? Marcos perguntou, inclinando-se para a frente. Helena sorriu seu sorriso enigmático. A cachoeira, respondeu simplesmente. Comece pela cachoeira. É lá que tudo começou e terminou. Ricardo, que havia permanecido em silêncio observando a cena, finalmente se manifestou. Que cachoeira? A Cachoeira do Espelho, seu José respondeu. Fica a uns 2 quilômetros daqui, subindo a serra. Era onde os jovens costumavam se encontrar naquela época. Marcos fechou os olhos e, por um instante, o som de água corrente em sua memória se tornou mais nítido. Podia sentir o cheiro de terra molhada, ouvir risadas ao longe, sentir o toque de uma mão na sua. Quando abriu os olhos, Helena havia desaparecido novamente. No lugar onde ela estivera, sobre a mesa, havia uma única foto que ele não se lembrava de ter visto antes. A imagem de uma cachoeira cercada por pedras, com uma figura feminina de costas, os cabelos negros e longos balançando ao vento. Ricardo observava seu amigo com preocupação, enquanto subiam a trilha em direção à Cachoeira do Espelho. Marcos havia insistido em ir imediatamente, ignorando as advertências sobre o terreno íngreme e o calor do meio-dia. Seu José havia desenhado um mapa rudimentar em um guardanapo do café, marcando os pontos de referência com sua caligrafia tremida. Marcos! Ricardo chamou, ofegante pela subida. Precisamos conversar sobre isso tudo. Essa situação, essa... Menina, nada disso faz sentido. Marcos parou por um momento, enxugando o suor da testa com a manga da camisa social, que agora estava completamente amarrotada. O que exatamente não faz sentido, Ricardo? O fato de eu não me lembrar de ter estado aqui? Ou o fato de que aparentemente meu pai tinha algum tipo de história com este lugar que nunca me contou? Tudo isso, Ricardo respondeu, aproximando-se. E principalmente o fato de que uma criança misteriosa aparece com fotos antigas suas, some e aparece como um fantasma. E agora estamos seguindo suas pistas como se... Como se o quê? Marcos o interrompeu, sua voz carregando uma ponta de irritação, como se ela soubesse mais sobre sua vida do que você mesmo. O silêncio que seguiu foi preenchido apenas pelo som distante de água corrente e o canto ocasional de pássaros. Marcos respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos. Lembra quando começamos a fundação? Perguntou finalmente. Foi ideia do meu pai. Ele insistiu que nosso primeiro projeto deveria ser aqui, em Vila das Águas. Na época, pensei que era apenas porque era uma região carente. Mas agora... Agora o quê? Agora percebo que havia algo mais. A forma como ele falava deste lugar, como insistiu que eu mesmo supervisionasse o projeto. Ricardo, acho que vim aqui naquela época por um motivo específico e, por alguma razão, bloqueei essas memórias. Continuaram caminhando em silêncio por mais alguns minutos, até que o som da cachoeira se tornou mais forte. Ao virarem uma última curva na trilha, depararam-se com a Cachoeira do Espelho em toda sua magnitude. A água cristalina despencava de uma altura de cerca de 20 metros, formando uma piscina natural, cercada por pedras lisas e escuras. Marcos sentiu suas pernas fraquejarem. A visão era exatamente como na fotografia, mas mais do que isso, era familiar de uma forma visceral, como se cada detalhe da paisagem estivesse gravado em algum lugar profundo de sua memória. A Pedra do Beijo, murmurou.
seus olhos fixos em uma formação rochosa particular à direita da queda d'água. "O quê?" Ricardo perguntou, mas Marcos já estava se movendo em direção à pedra. Era uma formação peculiar, ligeiramente inclinada, sobre a piscina natural, criando um pequeno abrigo natural. Marcos se aproximou como em transe, seus dedos tocando a superfície fria da rocha. Um flash de memória o atingiu. Risadas, o toque de lábios macios, o perfume de jasmim mais forte do que nunca. "Era aqui", disse, sua voz embargada. "Nós nos encontrávamos aqui." "Nós quem, Marcos?" Antes que ele pudesse responder, um movimento na margem oposta da piscina natural chamou sua atenção. Helena estava lá, observando-os com seus olhos penetrantes. Ao seu lado, pela primeira vez, havia outra pessoa. Dona Celeste. "Algumas histórias precisam ser relembradas na ordem certa." A voz de Dona Celeste ecoou sobre o barulho da água. "Há mais lugares que você precisa visitar antes de chegar à verdade." "Que lugares?" Marcos gritou de volta, mas sua voz foi quase engolida pelo som da cachoeira. Helena ergueu a mão apontando para algo atrás dele. Marcos se virou e notou, parcialmente escondida pela vegetação, uma pequena construção de pedra. Parecia ser uma capela antiga, suas paredes cobertas de musgo e trepadeiras. "A Capela de São Miguel", Ricardo leu em seu tablet, consultando os documentos antigos. Segundo estes registros, foi restaurada como parte do projeto social da Fundação em 1994. Quando Marcos voltou a olhar para o outro lado da cachoeira, Helena e Dona Celeste haviam desaparecido. No entanto, algo brilhava no local onde elas estavam. Ignorando os protestos de Ricardo, ele contornou a piscina natural, seus sapatos sociais escorregando nas pedras úmidas. Ali, sobre uma pedra plana, estava uma chave antiga, aparentemente de bronze, com um pequeno sino pendurado em seu chaveiro. O tilintar suave do sino ao vento trouxe consigo outra onda de memórias. O som de músicas religiosas, o cheiro de velas queimando, vozes sussurrando promessas em uma tarde de verão. A chave era pesada nas mãos de Marcos, o pequeno sino tilintando suavemente, enquanto ele se aproximava da capela. As trepadeiras haviam tomado conta da maior parte da construção, mas ainda era possível distinguir os belos vitrais coloridos, embora cobertos por décadas de poeira. "Isso é loucura", Ricardo murmurou seguindo seu amigo. "Não sabemos o que pode haver lá dentro depois de tantos anos." Marcos parou diante da porta de madeira antiga. "Nós restauramos este lugar, Ricardo. Era parte do projeto." "Sim, há 30 anos. Olha o estado agora." Mas Marcos já estava inserindo a chave na fechadura. Para sua surpresa, ela girou suavemente, como se tivesse sido usada recentemente. A porta se abriu com um rangido, revelando um interior parcialmente iluminado pela luz que atravessava os vitrais. O cheiro de velas recém-apagadas pairava no ar, contradizendo o aparente abandono do lugar. Os bancos de madeira, embora empoeirados, estavam perfeitamente alinhados. No altar, um arranjo de flores frescas surpreendeu os dois homens. "Alguém tem cuidado deste lugar", Ricardo constatou, passando o dedo por um dos bancos e notando que a camada de poeira era mais fina do que esperava. Marcos avançou pelo corredor central, seus passos ecoando no silêncio. Cada passo trazia consigo fragmentos de memórias, música de órgão, vozes cantando, o farfalhar de um vestido. "Ali", apontou para uma porta lateral quase escondida atrás do altar. "A sacristia." Novamente, a chave serviu perfeitamente na fechadura. A pequena sala estava surpreendentemente organizada, com armários antigos alinhados nas paredes e uma mesa de madeira maciça no centro. Sobre a mesa, um livro de registros aberto chamou a atenção de Marcos. "É um livro de casamentos", ele disse aproximando-se. As páginas amareladas continham registros meticulosos de cerimônias realizadas ao longo dos anos. Seus dedos deslizaram pelas páginas até pararem em uma data específica, 15 de janeiro de 1994. "Tem algo aqui", Ricardo notou, apontando para um envelope que estava marcando aquela página específica. Marcos pegou o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia uma fotografia que fez seu coração parar por um instante. Ele mesmo,
muito mais jovem, vestindo um terno claro, ao lado de uma mulher em um vestido branco simples. Estavam diante do altar da capela, suas mãos unidas, sorrisos radiantes em seus rostos. Meu Deus, Ricardo sussurrou, olhando por cima do ombro do amigo. Marcos, você se casou aqui? Antes que Marcos pudesse responder, um som de passos chamou a atenção dos dois. Na porta da sacristia, seu José os observava com uma expressão grave. Sabia que voltaria aqui hoje, o idoso disse, entrando na sala com passos lentos. Foi por isso que deixei o envelope. O senhor sabia? Marcos perguntou, sua voz tremendo. Sabia o tempo todo? Assim como todos na vila, seu José respondeu, sentando-se em uma cadeira próxima. Foi um dos dias mais bonitos que já vimos por aqui. O casamento do jovem empresário com a filha do professor. Filha do professor? Ricardo interviu. Professor Miguel, seu José explicou. O homem que deu nome a esta capela. Era o professor, da vila, respeitado por todos. E Clara era sua única filha. O nome atingiu Marcos como um raio. Clara. De repente, o perfume de jasmim em suas memórias tinha um nome, um rosto, uma história. Mas isso é impossível. Ele balbuciou, cambaleando até encontrar apoio na mesa. Eu me lembraria se... O senhor lembra? Uma voz infantil soou da porta. Helena estava lá. Dona Celeste logo atrás dela. Só precisa querer lembrar. A menina se aproximou, tirando algo do bolso de seu vestido. Uma corrente fina, com um pequeno sino, idêntico ao da chave. Era dela, Helena disse suavemente, estendendo a corrente para Marcos. Ela sempre dizia que o som do sino era como música para a alma. Marcos pegou a corrente, e no momento em que o metal tocou sua pele, uma enxurrada de memórias o invadiu. Clara tocando o sino enquanto corria pela trilha da cachoeira, o som cristalino de sua risada misturando-se com o tilintar do metal. Os dois sentados nos degraus da capela, fazendo planos para o futuro. O professor Miguel abençoando sua união. Onde... Marcos tentou falar, sua voz falhando. Onde está Clara agora? Um silêncio pesado caiu sobre a sacristia. Foi Dona Celeste quem finalmente respondeu, sua voz carregada de uma tristeza antiga. Essa é a pergunta que você deveria ter feito há 30 anos, meu filho. O grupo se reuniu no café de seu José, que havia fechado as portas para os clientes regulares. O sol da tarde entrava preguiçosamente pelas janelas, enquanto Dona Zefa servia chá em silêncio. Marcos segurava a corrente com o sino em uma mão e a foto do casamento na outra, seus olhos perdidos em um ponto distante. Foi seu pai, seu José começou, sua voz quebrando o silêncio pesado. Augusto Tavares nunca aprovou o relacionamento. Um homem poderoso como ele não podia aceitar que seu único filho e herdeiro se casasse com uma professora do interior. Ricardo, que havia permanecido extraordinariamente quieto desde a descoberta na capela, finalmente se manifestou. Mas como é possível que Marcos não se lembre de nada disso? O poder e o dinheiro podem comprar muitas coisas, Dona Celeste respondeu com amargura. Até mesmo o esquecimento, quando se conhece as pessoas certas. Marcos levantou os olhos, encontrando o olhar de Helena, que estava sentada silenciosamente em um canto. A menina o observava com uma mistura de tristeza e expectativa. O que aconteceu depois do casamento? Ele perguntou, sua voz rouca. Você e Clara viveram aqui por quase 6 meses. Dona Zefa respondeu, sentando-se com eles. Foram os meses mais felizes que já vimos. Clara dava aulas na escola local, você ajudava o professor Miguel com projetos para a comunidade. Tinham tantos planos. E então seu pai apareceu. Seu José continuou. Com advogados, documentos, ameaças. Disse que destruiria a reputação do professor Miguel, que fecharia a escola, que arruinaria a vida de todos na vila se você não voltasse para São Paulo. Marcos fechou os olhos, fragmentos de memória surgindo como peças de um quebra-cabeça. Gritos, papéis sendo assinados, o rosto de seu pai vermelho de raiva, Clara chorando. Eu fui embora? Perguntou, embora já soubesse a resposta.
Não imediatamente, Dona Celeste respondeu. Você lutou no começo, mas Augusto era persistente. Começou a enviar pessoas, médicos que diziam que você precisava de tratamento para seu comportamento rebelde. E então, um dia, você simplesmente mudou. Os médicos vinham toda semana, seu José acrescentou, sempre com mais remédios, mais terapias. Clara implorou para você parar. Disse que estavam te mudando, que você não era mais o mesmo. Mas você insistia que seu pai só queria seu bem. E ela? Marcos perguntou, sua voz quase um sussurro. O que aconteceu com Clara? Um silêncio pesado caiu sobre o café. Foi Helena quem respondeu, sua voz infantil carregando uma sabedoria antiga. Ela esperou, mesmo depois que você partiu, mesmo depois que os advogados do seu pai apareceram com papéis de anulação, mesmo depois que a fundação começou o projeto social que era, na verdade, uma forma de vigiar a vila. Ela esperou. Marcos olhou novamente para a foto do casamento, para o sorriso radiante no rosto de Clara, para a forma como suas mãos se entrelaçavam. Como pudera esquecer algo tão fundamental? Os remédios, as terapias, Ricardo murmurou, compreendendo. Eles apagaram suas memórias. Mas por que eu nunca soube disso? Eu era seu amigo já naquela época. Você estava na Europa naquele ano, Ricardo, seu José respondeu. Quando voltou, Marcos já era outra pessoa, e havia ordens expressas de Augusto para que ninguém jamais mencionasse Vila das Águas ou Clara. E agora? Marcos perguntou, olhando para Helena. Por que agora? Por que você me trouxe de volta? A menina se levantou, aproximando-se dele, com passos deliberados. Seus olhos, Marcos percebeu com um aperto no coração, eram idênticos aos de Clara na fotografia, porque algumas verdades não podem ficar enterradas para sempre. Ela respondeu simplesmente. E por que Clara deixou uma carta para você antes de partir para o exterior? Uma carta que só deveria ser entregue quando você estivesse pronto para lembrar. Helena tirou um envelope amarelado do bolso de seu vestido, o papel visivelmente manuseado com cuidado ao longo dos anos. Na frente, com a caligrafia delicada que Marcos agora reconhecia, estava escrito: para quando você se lembrar de nós. O sol já se punha quando Marcos finalmente encontrou coragem para abrir a carta. Havia pedido para ficar sozinho na capela, onde a luz dourada do entardecer atravessava os vitrais, criando um mosaico colorido no chão de pedra. Com dedos trêmulos, ele desdobrou as páginas amareladas, reconhecendo imediatamente a caligrafia elegante de Clara. Meu querido Marcos, se você está lendo esta carta, significa que finalmente conseguiu romper as barreiras que construíram em sua mente. Significa que você se lembra de nós, da nossa história, do nosso amor que deveria ter sido para sempre. Não o culpo por ter partido. Entendo agora que você também foi vítima das circunstâncias, das manipulações, do poder que seu pai exercia sobre todos ao seu redor. Durante muito tempo, me perguntei se nosso amor não havia sido forte o suficiente para superar tudo isso. Mas então compreendi que não era uma questão de força, era uma questão de escolha. E sua escolha foi tirada de você. Talvez você se pergunte por que esperei tanto tempo para fazer esta verdade chegar até você. A resposta é simples. Você precisava estar pronto. Seu pai era um homem poderoso e determinado, e enquanto ele vivesse, qualquer tentativa de trazê-lo de volta à verdade seria sufocada com mais tratamentos, mais mentiras, mais manipulações. Há tanto que preciso te contar, tanto que você precisa saber. Mas algumas verdades são como sementes. Precisam do momento certo para germinar. E esse momento chegou, não apenas para você, mas para todos nós. Helena deve ter te encontrado. Agora, ela tem esse dom especial de saber exatamente quando e onde precisa estar. É como se pudesse ler as linhas invisíveis que conectam as pessoas, os lugares, as memórias. Talvez você já tenha notado a semelhança em seus olhos. Marcos parou de ler, seu coração batendo descompassado. Voltou alguns parágrafos, releu as palavras, tentando absorver seu significado completo. A luz nos vitrais mudou, lançando novas cores sobre o papel. Quando descobri que estava grávida,
Você já havia partido há 2 semanas. Tentei te contar, mas seus seguranças não me deixavam chegar perto. As cartas que enviei voltavam fechadas. Os telefonemas eram bloqueados. Seu pai havia construído um muro impenetrável ao seu redor. Parti para Portugal semanas depois, aceitando uma oferta para lecionar em uma universidade em Lisboa. Não foi uma fuga. Foi uma forma de proteger o que tínhamos construído, de preservar o que restava do nosso amor. Helena nasceu em uma manhã de primavera, tão parecida com você que às vezes doía olhar para ela. Criei nossa filha contando histórias sobre você. Não o empresário que aparecia nos jornais, mas o homem por quem me apaixonei. Gentil, sonhador, cheio de planos para tornar o mundo um lugar melhor. Mostrei a ela as fotos que guardei. Ensinei as músicas que cantávamos juntos. Levei-a aos lugares em Portugal que você sempre disse que queria conhecer. Ela cresceu sabendo que seu pai não havia nos abandonado por escolha, que havia uma história maior por trás de nossa separação. E conforme crescia, seu dom especial se manifestava. Ela começou a ter sonhos sobre Vila das Águas, sobre a capela, sobre você. Foi ela quem disse há alguns meses que estava na hora de você conhecer a verdade. Voltamos ao Brasil quando soubemos do falecimento de seu pai. Helena insistiu que precisávamos estar aqui, que você finalmente estaria pronto para lembrar. Ela tem tanta certeza sobre as coisas. Às vezes me assusta como ela pode saber tanto. Marcos, não escrevo esta carta para cobrar o tempo perdido ou para causar mais dor. Escrevo porque você merece saber a verdade, merece conhecer sua filha, merece ter a chance de escolher seu próprio caminho, dessa vez livre das manipulações e do controle que roubaram tantos anos de nossas vidas. Estarei no lugar onde tudo começou quando você estiver pronto. Helena saberá o momento exato. Ela sempre sabe. Com amor, Clara. Marcos deixou as páginas caírem em seu colo, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. As memórias agora fluíam livremente. O primeiro encontro com Clara na cachoeira. As tardes estudando juntos na biblioteca da vila. Os planos que faziam para o futuro. O momento em que descobriu que a amava mais que tudo no mundo. Um movimento na porta da capela chamou sua atenção. Helena, sua filha, ele agora sabia com certeza, estava parada ali, observando-o com aqueles olhos que eram um espelho dos seus próprios. Ela está esperando, Helena disse suavemente. Na pedra do beijo. Marcos se levantou, guardando a carta cuidadosamente no bolso. 30 anos de memórias suprimidas, de amor negado, de verdades enterradas, tudo levando a este momento. Você vai ficar bem? Ele perguntou a Helena, parando ao seu lado. A menina sorriu, o mesmo sorriso que ele agora reconhecia do espelho. Vou, agora tudo vai ficar bem. O caminho até a cachoeira parecia diferente agora. Cada pedra, cada árvore, cada curva da trilha carregava uma memória que Marcos podia finalmente acessar. Ali estava a árvore onde havia gravado suas iniciais, junto com as de Clara. Mais adiante, o tronco caído onde costumavam sentar para ver o pôr do sol. E logo depois, a clareira onde haviam dançado sob a chuva em uma tarde de verão. Ricardo havia insistido em acompanhá-lo, mas Marcos precisava fazer este caminho sozinho. Seu amigo esperava no café com seu José e Dona Zefa, todos respeitando a intimidade deste momento. O som da cachoeira ficava mais forte a cada passo, misturando-se com o bater acelerado de seu coração. A última curva da trilha se aproximava, e com ela, a certeza de que sua vida nunca mais seria a mesma. Foi então que sentiu o perfume, jasmim suave mas inconfundível, trazido pela brisa da tarde. Seus passos vacilaram por um momento, uma onda de emoções ameaçando derrubar as últimas defesas que ainda mantinha. E então, ele a viu. Clara estava sentada na pedra do beijo, exatamente como tantas vezes no passado. Seus cabelos, ainda negros, mas agora com alguns fios prateados, dançavam ao vento. Ela olhava para a cachoeira, mas Marcos sabia que ela havia percebido sua presença. Você sempre amou este lugar, ela disse sem se virar, sua voz carregando o mesmo tom melodioso que povoava suas memórias recém-despertas. Clara, ele conseguiu dizer, sua própria voz embargada pela emoção.
Ela finalmente se virou e Marcos sentiu o mundo parar. Os anos haviam sido gentis com Clara. Seu rosto mantinha a mesma doçura que o havia cativado 3 décadas atrás, agora emoldurado por linhas suaves que só acrescentavam caráter à sua beleza. "Você se lembra da primeira vez que nos encontramos aqui?" Ela perguntou, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. "Você estava colhendo amostras de água para um projeto da escola." Marcos respondeu automaticamente, a memória tão clara, agora como se tivesse acontecido ontem. "Eu tinha vindo verificar o terreno para o projeto social da fundação. Você me disse que desenvolvimento sem consciência ambiental era como construir um castelo na areia." Clara riu suavemente. "E você cancelou todos os seus compromissos daquela semana para me ajudar com a coleta de amostras." "Meu pai ficou furioso", Marcos completou dando um passo em sua direção. "Disse que eu estava desperdiçando meu tempo como ele chamou. Ah, sim. Projetos insignificantes de uma professora do interior." Seu pai tinha opiniões muito fortes sobre o que era significativo na vida. Clara comentou, seu tom agora mais sério. Forte o suficiente para apagar memórias e reescrever histórias. Marcos estava agora a apenas alguns passos dela. "Por que não me procurou depois que ele se foi?" "Não era assim que deveria acontecer", ela respondeu levantando-se. "Você precisava encontrar o caminho de volta por conta própria. Helena entendeu isso antes mesmo de mim." "Nossa filha", Marcos sussurrou a realidade daquelas palavras ainda o surpreendendo. "Como ela é especial?" Clara completou. "Sempre foi. Desde pequena, ela tinha essa conexão com as pessoas, com os lugares, com o tempo, como se pudesse ver além do véu que separa o presente do passado, a verdade das mentiras." Eles estavam frente a frente agora, separados apenas por centímetros de ar carregado de história. "Me perdoa", Marcos pediu, sua voz quase um sussurro, "por não ter sido forte o suficiente, por ter permitido que me manipulassem, por ter perdido tantos anos." Clara ergueu a mão, tocando suavemente seu rosto. Seu toque era exatamente como ele se lembrava, gentil, caloroso, como um raio de sol após uma longa noite. "Não há o que perdoar", ela respondeu. "Você também foi vítima. E agora temos a chance de escrever um novo capítulo. Como podemos recuperar tanto tempo perdido?" Clara sorriu, tirando algo do bolso. Um pequeno sino, idêntico ao que Helena carregava. "Um momento de cada vez", ela respondeu, fazendo o sino tilintar suavemente. "Como sempre fizemos." O som cristalino ecoou pela cachoeira, misturando-se com o barulho da água, com o vento nas árvores, com as batidas sincronizadas de seus corações. E ali, no mesmo lugar onde sua história havia começado 30 anos antes, Marcos e Clara iniciaram sua jornada de redescobertas. O café de seu José havia se transformado em uma espécie de quartel-general improvisado. Marcos, Clara e Helena ocupavam uma mesa nos fundos, xícaras de chocolate quente intocadas à sua frente, enquanto Ricardo organizava documentos em uma mesa próxima. O advogado alternava olhares entre seu tablet e o trio, ainda tentando processar tudo o que havia descoberto nas últimas horas. "Então você é professora universitária em Lisboa?" Marcos perguntou a Clara, seus olhos raramente deixando o rosto dela, como se temesse que ela pudesse desaparecer a qualquer momento. "Era", Clara corrigiu com um sorriso suave. "Pedi licença no início do ano, quando Helena disse que precisávamos voltar ao Brasil." Helena, sentada entre os dois, brincava com seu sino, criando uma melodia suave e intermitente que parecia embalar a conversa. "Como você sabia?" Marcos perguntou à filha. "Como sabia que era a hora certa?" A menina deu de ombros, um gesto que lembrava tanto Clara quanto ele próprio. "É como quando você sabe que vai chover antes de ver as nuvens, ou quando você acorda segundos antes do despertador tocar. Eu simplesmente sei." "Ela sempre foi assim", Clara explicou, passando a mão pelos cabelos da filha. "Quando era menor, desenhava lugares que nunca tinha visitado, incluindo a capela e a cachoeira. Contava histórias sobre um homem que ajudava pessoas, mesmo sem nunca ter te visto nos jornais ou na TV."
Ricardo se aproximou da mesa, carregando uma pasta. Desculpem interromper, mas acho que vocês precisam ver isso. Ele colocou alguns documentos sobre a mesa. Estive revisando os registros da fundação. O projeto social em Vila das Águas não era exatamente o que pensávamos. Marcos pegou os papéis, Clara inclinando-se para ler junto com ele. Eram relatórios financeiros, contratos, memorandos internos, todos datados de 1994. Meu pai... Marcos começou, sua voz tremendo levemente. Ele não criou o projeto para ajudar a vila. Era uma fachada para manter pessoas aqui vigiando, reportando, controlando a informação. Seu José e Dona Zefa eram os únicos que não aceitaram o dinheiro da fundação, Clara comentou. Por isso o café sempre foi um lugar seguro para nós. E por isso eles puderam guardar as fotos e a carta todos esses anos, Helena acrescentou, surpreendendo os adultos com sua perspicácia. Marcos fechou os olhos por um momento, memórias dolorosas emergindo. Os médicos que vinham me visitar, os remédios. Tudo fazia parte do plano dele. Clara cobriu a mão de Marcos com a sua. Seu pai era um homem que acreditava que o fim justificava os meios. Na cabeça dele estava te protegendo. Me protegendo? Marcos riu sem humor. Ele destruiu nossa vida juntos, me fez esquecer meu próprio casamento, minha própria... filha, Helena completou, sua voz suave mas firme. Mas agora você lembra. E é isso que importa. Um silêncio contemplativo caiu sobre o grupo, quebrado apenas pelo tilintar suave do sino de Helena. Foi Ricardo quem finalmente falou. O que vocês pretendem fazer agora? Era a pergunta que pairava no ar desde o reencontro na cachoeira. Clara e Marcos trocaram olhares, anos de separação e sentimentos não ditos flutuando entre eles. Eu não posso simplesmente voltar para Lisboa, Clara disse. Não agora. E eu não posso pedir que você abandone sua vida lá, Marcos respondeu. Helena revirou os olhos de uma maneira surpreendentemente adolescente para alguém tão jovem. Adultos sempre complicam as coisas simples, ela comentou, fazendo Ricardo sufocar uma risada. E o que seria simples, na sua opinião? Clara perguntou, um sorriso brincando em seus lábios. Ficar onde o coração está, Helena respondeu como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. E construir a partir daí. Marcos olhou para sua filha com admiração. Em poucas palavras, ela havia cortado através de todas as complicações que os adultos estavam criando. A fundação tem projetos em Portugal, ele disse lentamente, uma ideia começando a se formar. Poderíamos expandir nossa atuação lá. E aqui? Aqui poderíamos transformar Vila das Águas no que sempre deveria ter sido, um lugar de verdadeira transformação social. E a capela? Helena perguntou, seus olhos brilhando. Podemos restaurá-la adequadamente desta vez, Clara sugeriu. Transformá-la em um centro cultural para a comunidade. Era o sonho do meu pai. Do vovô Miguel, Helena corrigiu, fazendo Marcos sentir um aperto no peito ao ouvir a palavra vovô. Ricardo pigarreou, atraindo a atenção de todos. Tecnicamente, a capela ainda pertence à fundação, mas como presidente, Marcos pode facilmente transferi-la para um projeto comunitário. Começar de novo, Marcos murmurou, apertando a mão de Clara. Não como uma expiação pelo passado, mas como uma promessa para o futuro. E desta vez, Clara completou, sem segredos, sem manipulações, apenas a verdade. Helena sorriu, fazendo seu sino tilintar uma vez mais. O som cristalino parecia selar aquele momento, aquela promessa de um novo começo. Por uma das janelas do café, o sol da tarde iluminava a cena, criando um quadro que parecia quase mágico. Uma família reunida após 30 anos, pronta para escrever um novo capítulo de sua história. A notícia da volta de Clara e Helena para a Vila das Águas se espalhou rapidamente pela pequena comunidade. Em questão de dias, o café de seu José havia se tornado um ponto de encontro ainda mais movimentado, com antigos moradores aparecendo para dar as boas-vindas e compartilhar histórias do passado. Marcos havia decidido ficar na vila por algumas semanas, gerenciando a fundação remotamente enquanto ajudava nos planos de restauração da capela. Ricardo voltava ocasionalmente,
a São Paulo para cuidar dos aspectos legais das mudanças que estavam planejando, mas sempre retornava com novos documentos e ideias para o projeto. Numa manhã particularmente agradável, Marcos observava Helena e Clara organizando livros na antiga biblioteca da vila, que ficava anexa à escola onde Clara havia lecionado tantos anos atrás. Sua filha tinha herdado o amor da mãe pelos livros e pela educação, e ver as duas juntas fazia seu coração transbordar de emoção. Ela tem seu jeito de liderar, Clara comentou, notando como Helena naturalmente direcionava os outros jovens que ajudavam na organização. Sempre sabe exatamente o que precisa ser feito. E sua compaixão, Marcos respondeu. O modo como ela se preocupa com todos ao seu redor. Clara sorriu, ajeitando alguns livros em uma prateleira. Sabe o que ela me disse ontem? Que podíamos transformar a biblioteca em um espaço de contação de histórias. Não só dos livros, ela explicou, mas das pessoas da vila também. Para que as histórias não se percam novamente. Marcos sentiu um nó na garganta. Era exatamente o tipo de projeto que ele e Clara haviam sonhado juntos 3 décadas atrás. Helena, de alguma forma, estava ajudando a realizar os sonhos que seus pais haviam sido forçados a abandonar. Pai! Helena chamou de uma das mesas, onde estava organizando fotografias antigas que os moradores haviam doado para o acervo histórico da vila. Olha o que eu encontrei. Marcos e Clara se aproximaram. Na mesa estava espalhada uma série de fotografias do Festival de São João de 1994. Em uma delas, Clara estava sentada ao piano da capela, tocando enquanto a comunidade se reunia para cantar. Em outra, Marcos ajudava a decorar a praça com bandeirinhas coloridas. Foram os últimos momentos felizes antes... Clara não completou a frase, mas não era necessário. Helena pegou outra fotografia, esta mostrando Marcos e Clara dançando. Na praça, completamente absortos um no outro, alheios às pessoas ao redor. Podemos fazer outro festival, Helena sugeriu, seus olhos brilhando com aquela certeza característica, para celebrar o novo começo. Seria apropriado, uma voz disse da porta da biblioteca. Era Dona Zefa, carregando uma cesta coberta com um pano bordado. A vila precisa de alegria novamente, e tenho guardado isso aqui há muito tempo esperando o momento certo. Ela se aproximou da mesa e descobriu a cesta, revelando dezenas de sinos pequenos, idênticos aos que Helena e Clara carregavam. Era tradição, Dona Zefa explicou, dar um sino desses aos casais que se casavam na capela. O som deveria guiá-los de volta para casa, não importa quanto tempo passasse. Guardei todos esses quando as coisas mudaram. Mas agora podemos recomeçar a tradição. Helena completou pegando um dos sinos e fazendo-o tilintar suavemente. O som pareceu despertar algo na vila. Logo outras pessoas começaram a aparecer na biblioteca. Seu José, apoiado em sua bengala. Ricardo retornando de mais uma viagem a São Paulo. Jovens curiosos que haviam ouvido as histórias de seus pais sobre o casal que desafiou um império por amor. Vamos precisar de ajuda, Marcos disse, olhando ao redor para os rostos sorridentes. Para restaurar não apenas a capela, mas toda a história desta vila. E dessa vez, Clara acrescentou, vamos fazer do jeito certo, como uma comunidade. Helena circulava entre as pessoas, distribuindo os sinos, seu próprio tilintando alegremente em seu pescoço. Cada pessoa que recebia um sino parecia carregar um pedaço da história da vila. Um fragmento do passado que agora poderia ser recontado sem medo ou tristeza. Marcos observou a cena, maravilhado com como sua vida havia mudado em questão de dias. As memórias que haviam sido roubadas dele estavam de volta, mais vivas e preciosas do que nunca. Mas mais importante que as memórias recuperadas era a promessa do futuro que se desenhava à sua frente. Clara se aproximou, entrelaçando seus dedos aos dele. No que está pensando? Ela perguntou suavemente. Marcos sorriu, observando Helena organizar um grupo de crianças para ouvir histórias sobre a vila. Estou pensando que alguns amores são fortes demais para serem esquecidos. Eles apenas esperam o momento certo para serem redescobertos. O som dos sinos ecoava pela biblioteca. Cada tilinar,
carregando promessas de novos começos e antigas histórias, finalmente sendo contadas da maneira como deveriam ser, com verdade, amor e esperança. A manhã do Festival de São João amanheceu com uma energia diferente em Vila das Águas. Bandeirinhas coloridas cruzavam as ruas em todas as direções e o aroma de quitutes típicos já pairava no ar. Do alto da colina, onde a capela havia sido completamente restaurada ao longo das últimas semanas, o som dos sinos se misturava com as vozes animadas dos moradores. Marcos observava os preparativos da janela do café de seu José, que havia se transformado em seu escritório improvisado. Ricardo estava ao seu lado, finalizando os últimos documentos necessários para a transferência oficial da capela para a administração comunitária. Ainda não acredito que conseguimos fazer tudo isso em tão pouco tempo, Ricardo comentou, organizando uma pilha de papéis. É o que acontece quando uma comunidade inteira se une por um objetivo, Marcos respondeu, seus olhos seguindo Helena, que corria de um lado para outro, coordenando as crianças que ajudavam na decoração. A menina havia se tornado uma espécie de mascote da vila, sua presença uma constante lembrança de que milagres podiam acontecer. Sua capacidade de conectar pessoas e histórias havia criado pontes entre o passado e o presente, ajudando a curar antigas feridas. Sabe o que é mais incrível? Ricardo perguntou, ajustando seus óculos. Como tudo isso afetou a fundação? As solicitações de parceria com outras comunidades triplicaram desde que começamos o projeto de restauração aqui. Marcos sorriu. Era verdade. A história de Vila das Águas havia se espalhado, inspirando outras comunidades a buscarem suas próprias formas de preservar sua história e cultura. O que começara como uma jornada pessoal de redenção havia se transformado em algo muito maior. Clara está na capela? Ele perguntou, embora já soubesse a resposta. Ricardo assentiu, ensaiando com o coral. Parece que algumas tradições nunca morrem realmente. Marcos se despediu do amigo e começou a subir o caminho até a capela. As palavras de Ricardo ecoavam em sua mente. Tradições, memórias, histórias que se recusavam a ser esquecidas. Como o som dos sinos que agora era uma constante na vila, lembrando a todos que algumas conexões eram fortes demais para serem quebradas. Ao se aproximar da capela, ouviu o som do piano e vozes se misturando em uma melodia familiar. Parou na porta, observando Clara ao piano, cercada por um grupo de crianças e adultos. Helena estava ao seu lado, virando as páginas da partitura, seu sino tilintando suavemente a cada movimento. É a mesma música, uma voz disse ao seu lado. Era Dona Celeste, que havia se tornado uma presença constante na vila desde o retorno, de Clara e Helena. A mesma que vocês dançaram naquela noite há 30 anos. Marcos fechou os olhos por um momento, deixando a música o transportar de volta. Não havia mais dor nessas memórias, apenas uma doce nostalgia e gratidão, por ter a chance de revivê-las. Helena me disse algo interessante ontem, Dona Celeste continuou. Disse que sempre soube que encontraria você, mesmo antes de saber quem você era. Que em seus sonhos via um homem construindo pontes, não pontes reais, mas conexões entre pessoas entre passado e presente. Ela é especial, Marcos respondeu, observando sua filha. Às vezes me pergunto se ela não veio ao mundo justamente para isso, para reconectar o que estava partido. O ensaio terminou e Helena foi a primeira a notar sua presença. Correu até ele com aquela energia inexaurível que só as crianças possuem. Pai, você precisa ver o que encontramos no antigo arquivo da capela. Ela pegou sua mão, puxando-o em direção à sacristia. Clara o seguiu, um sorriso conhecedor em seus lábios. Na pequena sala, agora organizada e restaurada, Helena apontou para um livro antigo sobre a mesa. É o diário do vovô Miguel, ela explicou. Ele escreveu sobre tudo. Sobre quando você chegou pela primeira vez, sobre como conheceu a mamãe, sobre o casamento, até sobre quando você partiu. Marcos pegou o diário com cuidado reverente. As páginas amareladas continham não apenas registros históricos, mas também reflexões profundas sobre amor, perdão e esperança. Ele nunca perdeu a fé, Clara disse suavemente. Mesmo nos momentos mais difíceis,
Papai sempre dizia que um dia a verdade encontraria seu caminho de volta. Como Helena encontrou seu caminho até mim, Marcos completou. A verdade sempre encontra um jeito, Helena disse com aquela sabedoria que parecia além de seus anos. É como o som dos sinos, pode ecoar por muito tempo, mas sempre leva as pessoas para casa. Do lado de fora, os preparativos para o festival continuavam. O som de risos e conversas se misturava com o tilintar dos sinos, criando uma sinfonia de alegria e renovação. A vila estava viva novamente, pulsando com histórias antigas e novas, todas se entrelaçando em uma tapeçaria rica de memórias compartilhadas. Vamos, Helena chamou já na porta da sacristia. Ainda temos que ensaiar nossa dança para hoje à noite. Marcos e Clara trocaram olhares divertidos. Sua filha havia insistido que eles deveriam recriar a dança de 30 anos atrás. Não, como uma tentativa de recuperar o passado, mas como uma celebração do presente e uma promessa para o futuro. Sim, Marcos respondeu pegando a mão de Clara. Vamos dançar. O Festival de São João transformou Vila das Águas em um caleidoscópio de cores, sons e emoções. As ruas estavam repletas de pessoas, muitas delas antigas moradoras que haviam retornado especialmente para a ocasião. Fogueiras crepitavam em pontos estratégicos, iluminando rostos sorridentes e aquecendo corações com memórias renovadas. Na praça central, onde bandeiras coloridas dançavam ao vento, mesas compridas haviam sido dispostas em formato de U, criando um grande espaço no centro para danças e apresentações. O aroma de pratos típicos se misturava com o perfume das flores que decoravam cada mesa. Jasmins, é claro, escolha especial de Helena. É como se o tempo não tivesse passado, seu José comentou, sentado em sua cadeira de honra. Como morador mais antigo da vila, ele havia sido escolhido para abrir oficialmente as festividades. E, ao mesmo tempo, é como se todo o tempo necessário tivesse passado. Dona Zefa completou, ajeitando o arranjo de flores mais próximo. Na capela iluminada, que agora se destacava majestosa no alto da colina, Clara terminava de organizar o coral. As vozes se elevavam no ar da noite, ensaiando uma última vez antes da apresentação oficial. Helena circulava entre os coristas, distribuindo partituras e ajustes de última hora com uma eficiência surpreendente para alguém tão jovem. Marcos, vestido com um terno claro que lembrava muito aquele do dia de seu casamento, observava os preparativos finais com um misto de emoção e gratidão. Ricardo se aproximou, carregando um envelope. Os últimos documentos, ele anunciou. A partir de amanhã, a capela e o Centro Cultural oficialmente pertencem à comunidade. Obrigado, Ricardo, Marcos respondeu abraçando o amigo. Por tudo, por estar ao meu lado mesmo quando não entendia completamente o que estava acontecendo. Ei, para que servem os amigos? Ricardo sorriu. Além disso, acho que todos nós aprendemos algo importante aqui, sobre verdade, sobre perdão, sobre recomeços. O som de um sino cortou a noite. Não um sino pequeno como os que todos agora carregavam, mas o sino grande da capela, restaurado especialmente para a ocasião. Era o sinal que todos esperavam. A procissão começou na capela, descendo a colina em direção à praça. Clara liderava o coral, suas vozes se elevando na noite como uma prece de gratidão. Helena caminhava ao seu lado, seu sino tilintando em harmonia com a música. Quando chegaram à praça, seu José se levantou com a ajuda de sua bengala e fez um breve discurso que tocou o coração de todos os presentes. Vila das Águas sempre foi mais que um lugar no mapa, ele disse, sua voz carregada de emoção. É um lugar onde histórias se entrelaçam, onde o passado e o presente dançam juntos, onde o amor prova ser mais forte que qualquer obstáculo. Hoje celebramos não apenas nosso padroeiro, mas também a volta de uma história que nunca deveria ter sido interrompida. As festividades começaram oficialmente com a apresentação do coral. Clara ao piano, acompanhada pelas vozes da comunidade, criava uma atmosfera quase mágica. Quando a música terminou, Helena subiu ao pequeno palco, improvisado. Agora, ela anunciou com sua voz clara, meus pais vão recriar um momento especial. Uma dança que começou há 30 anos e que, de certa forma, nunca realmente terminou.
Marcos ofereceu sua mão a Clara, conduzindo-a ao centro da praça. A música começou, a mesma valsa que haviam dançado naquela noite distante. Seus corpos se moviam em perfeita sincronia, como se os anos de separação nunca tivessem existido. Olhe, Clara sussurrou durante a dança, indicando com um leve movimento de cabeça. Ao redor deles, outros casais começavam a dançar. Jovens e idosos, unidos pela música e pela magia do momento. Helena dançava com Ricardo, rindo enquanto ele tentava acompanhar seus passos ágeis. Os sinos tilintavam suavemente, criando uma melodia própria que se misturava com a música. Era como se cada sino contasse uma história, de amor, de perda, de reencontro, de esperança. Sabe o que é mais incrível? Marcos perguntou a Clara enquanto rodopiavam. Como algo que começou com tanto medo e tristeza, pôde se transformar em tanta alegria. Clara sorriu, aquele sorriso que ele havia guardado no coração por 30 anos. É porque o amor verdadeiro nunca termina realmente. Ele apenas espera o momento certo para florescer novamente. A noite avançou com música, dança e celebração. Histórias eram compartilhadas ao redor das fogueiras. Antigas fotografias passavam de mão em mão e novos laços eram forjados sobre as fundações de memórias restauradas. Helena, observando seus pais dançarem mais uma vez sob as estrelas, sorriu com aquela sabedoria antiga em seus olhos jovens. Seu sino tilintou suavemente, como se concordasse com um pensamento não expresso. Algumas histórias são destinadas a serem eternas, ecoando através do tempo como o som cristalino de um sino, guiando corações perdidos de volta para casa. Na manhã seguinte ao festival, Vila das Águas acordou envolta em uma atmosfera de serenidade. As bandeirinhas ainda dançavam preguiçosamente na brisa matinal, e o cheiro das fogueiras permanecia no ar como uma lembrança doce da noite anterior. Marcos encontrou Helena sentada nos degraus da capela, folheando o diário do professor Miguel. O sol nascente pintava o céu com tons de rosa e laranja, criando uma aura quase mágica ao redor da menina. Não conseguiu dormir? Ele perguntou, sentando-se ao lado da filha. Helena balançou a cabeça, seus olhos ainda fixos nas páginas, a do diário. Estava lendo sobre o dia em que o vovô Miguel descobriu que a mamãe estava grávida. Marcos sentiu seu coração apertar. Aquele era um momento do qual ele deveria ter participado, uma alegria que lhe fora roubada. Helena, percebendo sua emoção, começou a ler em voz alta. Hoje minha Clara me contou que será mãe. Seus olhos brilhavam com uma mistura de alegria e tristeza que partiu meu coração. O filho de Marcos cresce em seu ventre, mas ele não está aqui para compartilhar esta bênção. Ainda assim, vejo nos olhos de minha filha uma força que transcende a dor. Ela me disse, pai, este bebê é um presente, não apenas para mim, mas para todos nós. É a prova de que o amor verdadeiro deixa sementes que florescem mesmo nas circunstâncias mais adversas. Uma lágrima silenciosa escorreu pelo rosto de Marcos. Helena fechou o diário e apoiou a cabeça no ombro do pai. Ele escreveu sobre você todos os dias, ela continuou. Mantinha recortes de jornal, acompanhava seus projetos pela fundação. Dizia que um dia eu entenderia por que era importante conhecer meu pai, mesmo que à distância. Ele parecia ser um homem extraordinário, Marcos comentou, sua voz embargada. Era, Clara respondeu, aproximando-se silenciosamente dos degraus da capela. E ficaria muito feliz em ver este momento. Ela trazia consigo uma caixa antiga, dessas de guardar fotografias. Sentou-se do outro lado de Helena, criando um círculo perfeito. Encontrei isso esta manhã, organizando as últimas coisas na casa do papai, ela explicou, abrindo a caixa. Dentro havia dezenas de cartas, todas endereçadas a Marcos, mas nunca enviadas. Uma por semana, Clara continuou, sua voz suave. Papai escrevia para você regularmente, contando sobre o crescimento de Helena, sobre a vila, sobre como as coisas mudavam e permaneciam as mesmas. Ele nunca perdeu a esperança de que um dia estas cartas encontrariam seu destino. Helena pegou uma das cartas, seu sino tilintando com o movimento. Era datada do dia de seu nascimento. Querido Marcos,
Hoje, você se tornou pai. Helena nasceu ao amanhecer, trazendo consigo a promessa de um novo dia. Ela tem seus olhos, não apenas na cor, mas principalmente no brilho. Aquele mesmo brilho que vi em você no primeiro dia em que chegou à vila, cheio de sonhos e ideais. A voz de Helena falhou, e Marcos continuou a leitura. Clara escolheu este nome porque diz que Helena será uma luz, não apenas para ela, mas para todos que cruzarem seu caminho. Olhando para minha neta, agora tão pequena e já tão especial, sei que Clara está certa. Há algo nesta criança, Marcos, algo que não sei explicar, mas posso sentir. É como se ela carregasse em si não apenas o amor de vocês dois, mas também a sabedoria de muitas gerações. Ele sempre soube, Helena comentou simplesmente. Sobre mim, sobre hoje, sobre tudo. Clara sorriu, passando a mão pelos cabelos da filha. Papai tinha um dom para ver além das aparências, para enxergar o extraordinário no ordinário. Como você, Helena. O sol já estava alto quando eles finalmente se levantaram dos degraus da capela. A vila começava a despertar, e os primeiros sons do dia traziam consigo a promessa de novos começos. O que faremos com as cartas? Helena perguntou, ajudando a guardar os preciosos documentos na caixa. Vamos lê-las juntos, Marcos respondeu. Cada uma delas é uma parte da nossa história que precisa ser recuperada, honrada e celebrada. Como um quebra-cabeça que finalmente encontrou todas as suas peças, Clara acrescentou. Helena sorriu, seu sino tilintando como em concordância. Sabe o que o vovô Miguel escreveu no último dia? Ela abriu o diário na última página e leu. O amor é como um sino. Seu som pode ecoar por gerações, guiando corações perdidos de volta para casa. E quando esse som encontra ouvidos prontos para escutá-lo, milagres acontecem. Os três permaneceram ali por mais um momento, observando Vila das Águas despertar para mais um dia. O som dos sinos da capela começou a tocar, chamando os fiéis para a primeira missa da manhã, e outros sinos menores responderam pela vila, criando uma sinfonia de esperança e renovação. Era o som do amor encontrando seu caminho de volta para casa. 1 ano havia se passado desde o festival que transformara a Vila das Águas. A antiga capela, agora um vibrante centro cultural, pulsava com vida e atividade. As paredes que antes guardavam segredos, agora ecoavam com música, risadas e histórias compartilhadas. Na biblioteca anexa ao centro, Helena coordenava seu projeto mais querido, o arquivo de memórias da comunidade. Fotografias, cartas, diários e gravações em áudio formavam um mosaico vivo da história local. O diário do professor Miguel ocupava um lugar de honra, junto com as cartas nunca enviadas, agora digitalizadas e disponíveis para que as futuras gerações conhecessem a força do amor que transformara a vila. Naquela tarde especial de domingo, a comunidade se reunia para uma celebração particular. Marcos e Clara, vestidos de forma simples mas elegante, estavam de pé diante do altar da capela, suas mãos entrelaçadas como tantos anos antes. Há 31 anos, seu José começou, sua voz agora mais fraca, mas ainda carregando aquela sabedoria característica. Eu presenciei o amor destes dois jovens sendo selado neste mesmo lugar. Hoje, não estamos aqui para um novo começo, mas para celebrar a continuação de uma história que se recusou a ter um fim. Helena, ao piano, começou a tocar suavemente a mesma música que sua mãe costumava tocar. Sua habilidade musical, herdada de Clara, havia florescido ao longo do último ano, assim como sua capacidade de unir pessoas e histórias. O tempo, seu José continuou, é um professor paciente. Ele nos ensina que alguns laços são fortes, demais para serem quebrados, que algumas histórias precisam apenas do momento certo para serem contadas e que o amor verdadeiro tem seu próprio tempo de florescer. Marcos olhou para Clara, vendo em seus olhos o mesmo brilho que o havia cativado há 3 décadas. O ano que passara havia sido de descobertas, de cura, de reconstrução, não apenas de seu relacionamento, mas de toda uma comunidade. A fundação, sob sua direção, havia realmente se transformado. O projeto de Vila das Águas tornou-se um modelo de preservação cultural e desenvolvimento comunitário, inspirando iniciativas semelhantes em outras regiões.
Clara dividida seu tempo entre a coordenação do Centro Cultural e palestras em universidades compartilhando a extraordinária história de renovação da vila. Vocês escolheram renovar seus votos hoje, seu José prosseguiu, não para apagar o passado, mas para honrá-lo, para mostrar que cada momento, os felizes e os difíceis, faz parte de quem vocês são. Helena deixou o piano e se aproximou, carregando uma pequena caixa de madeira. Dentro dela estavam 2 sinos especiais, criados pelo artesão local, especialmente para a ocasião. Cada um trazia gravada uma frase do diário do professor Miguel. O amor encontra seu caminho. Estes sinos, Helena disse, sua voz clara preenchendo a capela, são diferentes dos outros. Foram feitos com o bronze, do sino original da capela, aquele que tocou no dia do primeiro casamento de vocês. Carregam em si a história não apenas da nossa família, mas de toda a Vila das Águas. Marcos e Clara pegaram os sinos, seus olhos marejados. O som que produziram ao tilintá-los juntos era profundo e cristalino, ecoando pelas paredes da capela como uma bênção. E assim, seu José concluiu, com a bênção de São Miguel, com o testemunho desta comunidade e com o amor que transcende o tempo, eu os declaro, mais uma vez e para sempre, marido e mulher. Os aplausos e vivas encheram a capela, misturando-se com o som de dezenas de sinos tilintando em celebração. Helena correu para abraçar os pais, formando um círculo perfeito de amor e gratidão. Do lado de fora, Vila das Águas resplandecia, sob o sol da tarde. As ruas que um dia haviam testemunhado tristeza e separação, agora vibravam com vida e esperança. A escolinha onde Clara começara sua carreira como professora estava cheia de crianças novamente. O café de seu José continuava sendo o ponto de encontro da comunidade, agora com histórias ainda mais ricas para compartilhar. Mais tarde, durante a festa que se seguiu na praça, Marcos observava Clara e Helena dançando juntas, seus sinos criando uma melodia própria. Ricardo, que agora dividia seu tempo entre São Paulo e a vila, aproximou-se com 2 taças de champanhe. Sabe o que é mais impressionante? O amigo comentou entregando uma das taças a Marcos. Como uma história que começou com tanta dor, pôde se transformar em algo tão bonito. Marcos sorriu, seus olhos nunca deixando sua família. É porque algumas histórias são maiores que nós mesmos, Ricardo. Elas pertencem ao tempo, ao amor à vida. Precisamos apenas ter a coragem de permitir que elas sigam seu curso. O som dos sinos continuava ecoando pela vila, cada tilinar carregando promessas de futuros brilhantes e amores eternos. Era o som da verdade, encontrando seu caminho, do amor vencendo o tempo, e de corações finalmente em paz com seu destino.